Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje a liturgia põe diante de nós a questão da oração. Como é importante a gente rezar, como é importante a gente estar em constante sintonia com Deus nosso Senhor. Rezar, não aquelas orações formuladas, não aquelas orações preparadas, né, que já vem nos livros, não. Mas você entrar em comunhão com Deus pela sua oração. Eu gosto sempre de dizer para o meu povo, né, é bom que a gente reze, mas do nosso jeito. Do nosso jeito. Não aquela oração que alguém escreveu, aquele foi o jeito que essa pessoa teve para rezar. Seja Santa Faustina, Padre Pio, seja quem for, né? Então, eles tiveram um jeito, né, de fazer suas orações. São Francisco de Assis, tudo. Claro, a gente pega deles, emprestado as palavras deles para usar também. Mas nem todas respondem àquela sua aptidão, aquele seu desejo que você tem para falar com Deus. Claro que a nossa oração não é simplesmente expressar desejos. Deus não é um realizador de desejos. Mas quando você rezar, Jesus nos ensinou, né? Entra numa intimidade com Deus. Expõe para Ele toda a sua situação, tudo aquilo que você é, dentro da sua necessidade, da sua simplicidade, da sua pequenez. Quando você rezar, né, que você possa falar como que a um pai, a um amigo. Abra seu coração a Deus. Você vai se sentir tão mais leve, tão mais à vontade diante de nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que vocês reaprendam mesmo, né, a beleza da oração. Rezar, estar em intimidade com Deus, é a melhor coisa que qualquer um de nós pode fazer. Se nós rezássemos mais as orações, não as orações prescritas, haveria muito menos depressão, muito menos pessoas frustradas, essa coisa toda. Por quê? Porque ela sempre teria um amigo para com quem conversar. O mesmo vale para Nossa Senhora, os santos. Na sua oração, que você não fale aquelas orações talvez já até decoradas, para poder estar... Não que eu estou criticando, estou julgando, não, essas orações, não. Pelo contrário, são boas, cada uma delas tem seu valor. Mas quando a gente está diante de um amigo, a gente não tem formalidades. Quando a gente está diante do nosso Pai, a gente não tem aquelas formalidades que talvez nós teríamos diante do presidente da República, do governador, do senhor bispo. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante de Deus, que é nosso Pai. Na missa é outra coisa, né? Quando a gente participa da missa,
ou então de outro momento celebrativo, que a gente tem as orações prescritas, nossas reuniões, lá é outra coisa, porque é a oração da comunidade. É a comunidade que se reúne para rezar. Então não dá para todo mundo estar falando ao mesmo tempo. Então a gente segue um rito, a gente segue umas orientações mais claras que servem para todos, né? Mais comunitária. Mas quando você estiver sozinho, que a sua oração seja a mais amistosa possível, a mais sincera e franca com Deus nosso Senhor. Você vai se sentir tão bem quando você se abrir, né, diante de Deus, quando você abrir seu coração para Deus, quando você mostrar para Ele tudo aquilo que você é. Repito, não vá diante de Deus somente com pedidos. Claro, Ele é rico em misericórdia, Ele, se for da vontade e benevolência dEle, Ele nos atende. Mas eu não gosto muito disso, porque fica parecendo que Deus é o Senhor dos desejos, né? Como a gente vê nas historinhas infantis, nos desenhos animados, o Senhor dos desejos que a gente só vai a Ele para pedir. Não, vai lá, né? E diz: Jesus, meu Pai, hoje eu estou tão contente, meu filho passou no vestibular. Hoje eu estou tão contente, eu consegui me aposentar, eu consegui aquele exame, aquela consulta que eu tinha tanto tempo, que eu já tinha até perdido a esperança, eu consegui. Olha que beleza, eu tirei minha carteira de motorista. E assim você vai contando as alegrias, mas também fala: Jesus, hoje eu não estou bom não, hoje eu não estou bem não, porque eu acordei um pouquinho cabisbaixo, triste, um ente querido morreu, ou então eu estou triste porque eu estou preocupado que eu vou fazer uma prova, eu estou desempregado. Então abra seu coração para Deus, né? Ou então: Jesus, eu estou triste porque aqui em casa as coisas estão tão difíceis, né? Tem tanta, já está começando a faltar as coisas e eu fico preocupado porque as contas chegam, as contas não esperam e eu não estou trabalhando. Enfim, abra seu coração para Deus. Não vá para Ele, diante dEle, com as suas orações formuladas: amadíssimo, amabilíssimo, docíssimo Jesus, essas coisas todas, não. Isso aí é na hora da oração da comunidade, na hora que a comunidade se reúne, na hora que a comunidade vai fazer a sua celebração, o seu culto, o seu ato litúrgico. Mas quando você estiver sozinho com Deus, é aquilo que Jesus nos ensinou, a mais bela de todas as orações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembre-se sempre, quando você estiver diante de Deus, fale com abertura, com franqueza. Repito, né? Jesus, hoje eu estou tão contente, há tempos que eu não recebo a visita dos meus amigos, hoje eles vão vir aqui em casa, eles vão ver. Ou então, hoje um amigo meu me visitou, eu fiquei tão feliz por receber a visita dele. Nossa, hoje um amigo meu me telefonou, há tempos que eu até tinha esquecido dele, porque tempos que a gente não fala com essa pandemia, a gente não sai de casa e tal, e ele me telefonou, fiquei tão feliz, olha que beleza. Ou então: Jesus, eu estou triste, por quê? Eu briguei com um amigo meu, e eu não gosto de brigar com ele, nós somos amigos há tantos anos, e aí nós falamos palavras que agrediam um outro, e foi tão chato, mas eu vou procurar ele. Eu vou pedir perdão para ele, que ele é meu amigo, eu gosto muito dele, eu amo muito ele, então eu vou lá falar com ele. Tá vendo? Então é diferente o jeito de você rezar com franqueza, o jeito de você rezar com o coração, para as orações que são prescritas, que já vêm determinadas em qualquer livro. Meus irmãos, minhas irmãs, faça da sua vida, faça do seu dia a dia uma oração. Tudo que você fizer, que você faça em forma de oração. E você vai ver que o seu dia, sua vida, será bem melhor. Bom dia e ainda em tempo, ótima semana.